Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, a nossa igreja, ela tem o tempo litúrgico, um círculo, que devemos acompanhá-los, e isso nos torna mais consciente da nossa verdade, que é Jesus, o Filho do Deus vivo. E estamos nos aproximando do tempo agora do advento, tempo da chegada, do aproximar-se do Filho do Homem. Principalmente, queridos, diante dessas palavras do Evangelho de Lucas, palavras que nos deveriam causar tremor e temor. Duas palavras, tremor e temor. Porque essas palavras de Jesus, queridos, deveriam nos dar medo mesmo. E temor, porque é a alegria de temor, de amar a Deus, de buscar a Deus, de colocar a nossa vida nas mãos de Deus, das próprias palavras do Senhor. Erguei vossa cabeça, porque a vossa libertação e a vossa salvação está próxima, se aproxima para a vida.
Queridos irmãos e irmãs, tudo isso nós podemos perceber que de certa forma já está acontecendo no meio de nós. No livro do profeta Daniel, nós vemos que Daniel é um homem de Deus, um homem que reza, um homem que não obedece os decretos de um rei pagão, mas obedece o decreto de Deus, mesmo que isso tenha consequência de morte. E os decretos da nossa igreja, os decretos do mandamento do Senhor, quantas vezes deixamos de cumpri-lo para obedecer às ordens, os ensinamentos deste mundo, a nossa indiferença aos nossos irmãos. Deus fala: amai-vos uns aos outros. Aí o mundo nos ensina a indiferença, o individualismo, o apego aos poderes desse mundo, aos deuses deste mundo. Quantas vezes obedecemos eles? E olhe, queridos, que nós somos cercados por leões que devoram os homens. Estamos cercados por peste que caminha ao nosso lado. E muitos são lançados nessa cova, meus queridos, e são devorados por esses leões e envolvidos por essas pestes. O livro de Daniel nos mostra, meus queridos, como devemos fazer, como devemos viver uma vida neste exílio. Porque Daniel está no exílio. Acreditar em Deus, acreditar na igreja, acreditar nos sacramentos, acreditar na oração. E Deus protege, queridos, essas pessoas. O anjo de Deus vem e fecha a boca desses leões que devoram os homens. Olha o exemplo no final da leitura. O rei pega aqueles que lutaram contra Daniel e joga dentro da cova. E nem chegaram no meio, já foram devorados e triturados. Assim acontece, meus queridos, por leões devoradores de almas, de homens, quando deixam de acreditar, quando deixam de viver a lei do Senhor. Hoje, meus queridos, é um dia santo para nós, de aproveitarmos essa graça de Deus que Ele nos concede de ouvir a Sua palavra. E principalmente, queridos, colocar na nossa vida o anjo, que é Jesus, que é o próprio Deus, na Eucaristia. Quem estiver na Judeia, fuja para a montanha, fuja para o alto, fuja para Deus. Quem estiver dentro da cidade, saia, meus queridos. Isto é, quem estiver vivendo a situação de pecado, saia. Procuremos ouvir a palavra de Deus, nos aproximar mais. O advento é essa presença de Deus, é essa verdade, que Deus vem para nos libertar, Deus vem para nos proteger, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, e nenhum mal pode nos tocar, queridos, se nós vivemos a palavra do Senhor, se nós vivemos aquilo que Ele nos orienta. E Jesus fala ainda mais: ai daquelas
que estiverem grávidas. Aqui, querido, não significa a gravidez biológica. Aqueles que estão sofrendo a gravidez dos males espiritual, que ainda estão gestando as forças de não acreditar, as forças da preguiça, as forças de uma vida ociosa sem fazer nada, gestando no seu ventre, no seu coração, a não misericórdia, a não piedade, a vivência na igreja, na nossa paróquia, nas nossas comunidades. Ai daqueles que estão gestantes, e ai daqueles que estão amamentando essas forças, meus queridos. Procuremos hoje abraçar a vida em Deus. Levantai vossas cabeças, a salvação se aproxima, a salvação está próxima de nós. Nos alegremos hoje, queridos, por essas palavras de Jesus. Levantai vossas cabeças, pois o reino de Deus, o Filho do Homem, se aproxima, o Filho do Homem já está no meio de nós. Felizes aqueles que rezam, felizes aqueles que estão dentro do refúgio, a igreja do Senhor.